voltamos no segundo bloco, no programa Dentro do Fato, onde conversamos com o deputado Adhemar Traiano sobre a trajetória do PSDB a nível nacional e também a nível do estado do Paraná. Voltando a perguntar ao senhor, deputado, e se nessa coligação, nessa verticalização, o PSDB estiver junto com o PMDB, o senhor que fez duras críticas ao governo Requião, como que vai ser esse palanque? Olha, eu acredito e advogo a ideia de não estarmos juntos. A gente não pode dispensar apoio numa campanha eleitoral e é lógico que prevalecerá com certeza a tese da candidatura majoritária. Mas pelo histórico que temos aqui no Estado, eu acho muito difícil esta tese vingar. Nacionalmente é uma situação diferenciada. Aqui no Estado, não vejo nesse momento essa possibilidade. Poderá, quem sabe, numa própria Aliança Branca, quem sabe, isto acontecer, mas não as siglas coligadas com a possibilidade de disputarem uma eleição junto. Não acredito nessa tese, até porque já está avançando muito a aliança aqui no Estado do PSDB com o PPS, com o PSB, com o DEM. Existe até uma possibilidade real, na minha leitura, de termos nesta aliança o próprio PDT, por que não dizer? Porque nós sempre estivemos juntos e é lógico que visando a eleição majoritária e tendo a grandeza de compreender que o projeto do Paraná é muito maior do que os interesses pessoais, poderemos estar juntos, por que não? Eu tenho acompanhado, deputado, a convenção estadual pela imprensa do PSDB acontecido no último dia 19, e aonde, no seu discurso, o senhor disse da necessidade do Paraná ter a mudança política de um governo truculento e rancoroso. Esse governo, essa afirmação sua, é os dirigentes governistas do Estado ou o senhor tem esse conceito apenas a um líder maior do Estado? E quem é esse líder? Olha, eu citei uma coisa que sempre pautou a minha vida pública, desde o momento em que eu comecei a fazer política, foi a franqueza. E, acima de tudo, a minha determinação e coragem de expressar os meus sentimentos e, acima de tudo, as minhas afirmações. Eu afirmo com toda tranquilidade, porque digo isso no plenário da Assembleia, eu acho que o Paraná tem um governo totalmente diferente e atípico dos demais governantes que já passaram pelo Palácio Iguaçu. O governador Requião, ele temos que admirar pelo seu estilo, mas é um governo realmente truculento, é um governo raivoso, é um governo que cuida apenas da sua individualidade, não divide nada. Os deputados estaduais, por exemplo, do PSDB, do PMDB, eles não existem, porque a decisão sempre é do chefe maior, sempre é do ditador Requião. Eu vejo desta forma. Portanto, nós precisamos ter um governo que discuta, que converse com os deputados, que dialogue com os prefeitos, que respeite os senhores prefeitos, porque hoje prefeito tem medo de ir ao Palácio Iguaçu, até porque chegando lá existe a possibilidade de ser xingado, ser gozado pelo governador. Isso é normal, é comum. Os veículos de comunicação, os comunicadores já vivenciaram isso com o governador. Eu acho que nós precisamos viver um tempo novo nesse estado, de renovação da vida política, de um sangue novo na vida política, de um jovem determinado que queira mudar os conceitos de se fazer política nesse estado. E é assim que eu penso. Deputado Adhemar Traiano, o senhor como deputado estadual, nesse período aí do governador Roberto Requião, e eu já entrevistei o senhor pela Rádio Princesa, e o senhor sempre manteve essa sua postura com relação ao governo do estado. O senhor teve dificuldade em encaminhar projetos. Como é que está sendo esse seu mandato com o governador Roberto Requião, com essa sua franqueza e essa sua sinceridade de colocar essa sua visão do governador? Eu nem tenho o direito de cobrar do governador Roberto Requião ações em benefício do deputado Traiano ou que ele possa cobrar do governo para a sua região, os seus municípios, porque eu sou oposição, eu sou um dos maiores opositores ao governo na Assembleia Legislativa do Estado. Eu fui eleito e colocado na oposição pelo povo paranaense, nós perdemos a eleição de governador e como tal,
de uma forma civilizada, quando os interesses estão acima dos interesses pessoais, eu até advogo. Teve fatos que eu acabei indo ao Palácio Iguaçu advogar por interesses do Paraná, mas no cotidiano, no dia a dia, no varejo, eu não busco, até porque eu entendo que os deputados que hoje estão alinhados politicamente ao governo Requião não irão permitir que o governo libere recursos para o deputado Traiano, que se coloca como um dos deputados que mais faz oposição no Estado. Mas o importante é também a nossa gente que está nos ouvindo ter a consciência de que eu não faço oposição por oposição, da crítica pela crítica, do ataque infundado, da agressão, não. Eu faço oposição no sentido da cobrança. O governo assumiu compromissos com a região e com o Estado. E como deputado de oposição, na tribuna da Assembleia, eu exerço esse papel fiscalizador como deputado, cobrando do governo ações que ele não tenha cumprido perante os compromissos que assumiu com a população paranaense. É assim que eu faço política. Deputado Ademar Traiano, o senhor colocou como os deputados do PMDB hoje, eles são anulados pelo líder maior, pelo governador Roberto Requião, ou seja, praticamente não são ouvidos. Foi o que eu entendi da sua colocação. Da oposição, o governador também não respeita. Isso é democracia? Exatamente nessa linha de raciocínio que eu entendo que o Paraná tem que mudar. Nós temos que ter um governante que ouça as pessoas, que respeite o político, que respeite os líderes maiores desse Estado. E por isso eu advogo a causa de podermos exatamente construir um projeto que possamos restabelecer esse caminho no Estado. Porque o estilo de governar do governador Roberto Requião é um estilo totalmente diferente. Semeia o medo, semeia o pavor dentro do próprio governo, cria intriga entre os próprios companheiros, e isto cria uma certa animosidade interna no convívio dos parlamentares com o próprio governo, porque a prática do governador Roberto Requião é esta, de intimidar as pessoas. Portanto, fazer oposição nesse Estado, a esse governo, a gente tem que ter coragem, tem que ter determinação e ousadia, porque todos os dias você é afrontado, é perfeitamente compreensível, mas, graças a Deus, se há uma coisa que eu sempre procurei estabelecer na minha vida pública é trabalhar com a verdade, e por essa razão eu não temo a nada. Deputado, só para finalizar, antes de nós entrarmos no break comercial, esta situação que o senhor nos colocou agora pode ser um impeditivo para dificultar as coligações, as alianças políticas agora com a sigla PMDB, uma vez que isso se reflete no partido? Olha, eu não tenho a menor dúvida de que nós teremos algumas dificuldades no entendimento se vierem buscar esta possibilidade. Mas há um outro complicador. Não é apenas a postura do governador Roberto Requião, porque ele critica e ataca o prefeito Beto Richa todos os dias. Isso é público e notório, como fala mal do senador Osmar Dias, mas nós temos também um outro complicador, que são as alianças na proporcional. Tem 17 deputados do PMDB que buscam o seu espaço político, e nós não podemos aceitar que deputados de governo, com a estrutura de governo, venham ocupar o espaço dos deputados que, durante 8 anos, estão na oposição com dificuldade para a sua sobrevivência. Este é um grande complicador para uma possível aliança. Porque não basta só eleger o executivo, também tem que ter maioria na Assembleia, né? Senão não tem como governar. É lógico, é fundamental que o governo que se instale em 2011 tenha, com certeza, uma grande bancada de deputados estaduais que possa lhe dar a sustentabilidade na Assembleia, nas ações de governo. E é lógico que o PSDB fará o possível e o impossível para fazer uma grande bancada. E é lógico que nós vamos buscar os partidos aliados, o DEM, o PPS e o próprio PSB, que juntos possamos fazer essa bancada de sustentação ao governo na eleição majoritária do ano que vem. Chegamos ao final do nosso segundo bloco. Não saia daí, voltamos logo em seguida.